Bom, pessoal, meu nome é Márcio Montella e eu resolvi gravar esse vídeo para passar um pouco da minha experiência dentro de um processo de Covid. Eu acho que estamos vivendo esse momento bastante conturbado aí no mundo. Algumas pessoas ainda com muito medo, e outras pessoas já se colocando numa situação de mais tranquilidade. E o objetivo daqui é, com tudo que eu passei, a gente tentar ter algum aprendizado, ter alguma lição que possa servir para ajudar alguém. Acho que o objetivo nosso, enquanto ainda estamos aqui, é o de procurar ajudar as pessoas. Então, desde quando iniciou esse processo do Covid, nós estamos hoje em novembro, né, de 2021. Os primeiros momentos no Brasil aqui foram em março de 2020, né? Então, nós estamos aí quase 2 anos vivendo momentos mais tensos, momentos mais tranquilos, momentos mais radicais de lockdown, pessoas sem sair na rua, e momentos mais flexíveis, como estamos vivendo agora. Mas no meu caso, eu sempre fui muito cuidadoso, eu sempre tive muito medo da doença. E eu não consigo explicar o porquê disso, mas eu sempre tive muito medo e sempre procurei me cuidar demais. Evitava sair, álcool em gel o tempo todo, cumpria exatamente as regras quando diziam de lockdown, horário de retorno para casa, quando eu saía, trabalho em home office. Sempre fui bastante cuidadoso com isso. E fora a questão do próprio cuidado com o corpo, né? Atividade física, sempre na minha vida procurei fazer atividade física, justamente para poder se encontrar numa situação mais forte no momento que acontecesse algum episódio negativo, como uma doença, por exemplo. E com todos esses cuidados, eu acabei pegando o vírus dentro da minha própria casa. Coisas que aconteceram, acho que com muita gente, né? Ou uma entrega de uma comida, ou uma própria contato, enfim. O vírus veio para dentro da minha casa e acabei pegando. E quando deu o diagnóstico positivo, eu estava 2 dias que eu havia tomado a primeira dose da vacina. Então, muito provavelmente, eu já tomei a vacina infectado, né? Essa é uma outra coisa que a gente não tem certeza, mas eu tomei a vacina numa quinta-feira e tive a constatação do exame positivo no sábado. Bom, e aí começou o processo, né? Isolamento, quarentena, ficando em casa, procurando manter todas as orientações médicas possíveis, né? E estava me sentindo bem, não tive nenhum problema de paladar, de perda de paladar, de olfato, estava indo bem, sem febre, mas uma tosse começou a me incomodar muito. E essa tosse foi se agravando a partir do quinto, sexto, sétimo dia da doença. Ela estava assim, me impedindo até de dormir. Eu passava a noite inteira, o dia inteiro tossindo. E a gente fica muito agoniado com isso, né? Oxímetro do lado, medindo saturação o tempo todo, bebendo muita água, né? Que eram as orientações médicas. E acabei indo no hospital no quinto dia da doença. E aí já me fizeram uma tomografia, né, do pulmão. Ainda estava com cerca de 10% do pulmão comprometido. E a orientação foi adotar os procedimentos que eu já vinha adotando, né? Ficar em casa ainda isolado e monitorando a saturação. Então, o tratamento o que eu vinha fazendo estava correto. Ocorre que a tosse não melhorou, muito pelo contrário, essa tosse
ela estava me deixando chegar à exaustão, porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia falar. E acabei entrando, aí também iniciou um processo naquela época, acho que isso devido à pandemia, né, da gente estar fazendo muita consulta médica online. E eu, independentemente de já ter voltado para o hospital e a tosse não ter diminuído, eu agendei uma visita online, né, para fazer com um médico, para tratar especificamente desse assunto da tosse, né. E foi aí que um determinado médico me recomendou que eu tomasse corticoide. E eu imediatamente liguei para a farmácia entregou o corticoide aqui em casa e eu comecei a tomar. Inclusive ele pediu para eu tomar doses maiores no começo para ver se eu tentava conseguir reduzir a tosse. Bom, eu comecei a tomar esse corticoide, a tosse não diminuiu e aí ainda estava com mais dificuldade ainda para respirar. Retornei ao hospital. Então, primeira coisa, chegando no hospital, dizendo o que tinha acontecido. Quando eu falei que estava tomando corticoide, a médica de plantão lá regalou o olho e falou, não, mas o corticoide, até o 10º dia, ele acelera a manifestação do vírus. A gente só entra com corticoide após o 10º dia. Interrompa agora. Tomar. Quantos dias você tomou? Perguntou. Eu falei, já tomei 2 dias, então pare de tomar agora. E aí fiz mais uma tomografia computadorizada, tinha aumentado um pouco o comprometimento no pulmão, mas retorno para casa para cumprir os procedimentos que eu já vinha cumprindo antes. A tosse melhorou um pouco, mas não solucionou e obviamente eu parei de tomar o corticoide. No 11º dia da doença, eu acordei um pouco febril e resolvi tomar um banho gelado. Passei uns 15 minutos, eu tenho essa mania de tomar banho gelado para baixar a temperatura do corpo. Tomei o banho. Quando eu saí, eu já estava com os lábios roxos, as extremidades, as unhas, tudo roxo. Medi a saturação, que ela tem que ficar aí sempre acima de 90, a minha já estava 75. Então, aí eu não sei dizer, até hoje eu não consegui, e ninguém vai dizer se o banho, né, propiciou ou incrementou a ação, o banho frio incrementou a ação. O fato é que eu saí daqui dirigindo para o hospital, cheguei lá, a orientação já foi que eu fosse internado, né? Eu já estava com maior comprometimento dos pulmões e assim eu permaneci no hospital. Já de lá eu não voltei mais para casa desta vez. E aí já comecei o tratamento no hospital, já com fisioterapia para os pulmões, né? Já com algumas medicações diferentes. E a partir daí, a partir do 2º dia que eu estava hospitalizado, eu já não lembro de mais nada. Isso foi por volta do dia 20 de maio deste ano. E aí o que eu vou relatar a seguir são os acontecimentos que ocorreram durante o meu período de internação. Então, no primeiro dia, fiz toda a parte de fisioterapia. À noite, tínhamos chamado um pneumologista para me acompanhar. O pneumologista foi, verificou, constatou, ratificou o que o hospital já tinha falado. E aí eu fui dormir. Acordei no dia seguinte, e aí o que eu vou falar agora são apenas as informações que eu obtive, né? Porque eu não me lembro de absolutamente nada deste dia aí, 20 de maio. Eu só fui despertar no dia 23 de junho. Então, dentro desse período, a minha situação só foi agravando, mas agravando muito. Então, aí eu comecei aquele processo. Primeiro colocar uma máscara, né, para respirar, depois o oxigênio nasal, nada disso estava dando resultado.
E aí a decisão dos médicos foi da intubação, né? Tem fotos minhas, né, mexendo no celular antes da intubação, ou seja, estava completamente lúcido, mas não me lembro de absolutamente nada. E aí me intubaram, e aí a minha situação começou a se agravar. Primeira coisa que aconteceu foi uma infecção muito séria, uma infecção hospitalar. E eu até aqui, porque o meu objetivo desse vídeo não é estar apontando o problema, é estar relatando a minha experiência para que vocês possam aprender com a minha experiência como mitigar os efeitos da doença. Então não vou citar nomes de hospital nem lugares, que eu acho que não é o objetivo principal. Mas eu peguei essa infecção nesse hospital que eu estava, e aí sim a situação começou a agravar de uma forma muito rápida, aonde a minha família e os amigos resolveram mudar de hospital, procurar um hospital que tivesse uma alternativa melhor para o tratamento que eu estava necessitando. E este também foi um processo, porque nesta hora minha situação já era gravíssima. Eu vou colocar algumas fotos deste período, né, para que vocês possam ter uma ideia, noção de como eu estava sendo monitorado. Então ficou decidido, né, a mudança na mesma cidade, né, aqui em Brasília, de um hospital para outro são cerca aí de 8, 10 quilômetros, né, mas é um processo que foi muito complicado. Demorou aí cerca de 12 horas para a ambulância chegar, para a ambulância estar toda preparada para fazer a remoção, né, que eu chegasse no outro hospital em condições de continuar o tratamento. E foi isso que aconteceu. Cheguei no hospital, já foram fazendo uma análise geral, né, da minha situação, refazendo todos os exames, modificando procedimentos, e neste momento, isso dito pela minha médica depois, eu cheguei com 5% de possibilidade de sobreviver. Então a situação realmente era muito crítica em função da septicemia, que ela não reduzia, os antibióticos não estavam surgindo efeito, mas os médicos neste novo hospital passaram a me monitorar com mais frequência. Eu estava sendo assistido 24 horas por dia com médicos dentro da UTI, né, me acompanhando, mudando posição, pronado para aliviar o pulmão, e fazendo os tratamentos adequados de acordo com o resultado dos exames. Então, foi feita uma tentativa com um grupo de antibióticos, não deu certo. Foi feita a segunda tentativa com um grupo de antibióticos, também não deu certo. Neste momento, foi o momento que as pessoas relataram para mim, né, um pessimismo em relação à possibilidade de cura. E aí, na terceira tentativa do antibiótico, de um novo antibiótico, o meu organismo começou a reagir. Começou a reagir, mas obviamente com algumas sequelas, né? Então, daquele processo que a gente vê, e aí olhando outras pessoas que passaram pelo mesmo processo, é tudo muito semelhante, né? Primeiro os rins param de funcionar, e aí que foi o meu caso, teve que fazer a hemodiálise. Eu não fiz a ECMO do pulmão, apesar de meus pulmões terem tido 90% de comprometimento. Não foi necessário fazer a ECMO, mas aí quando estava tratando da infecção, da septicemia, eu tive um pneumomediastino, né, que o nome é o pulmão colapsado, quando o ar sai do pulmão e vai para o tórax, né, e aí já começa a afetar o coração. E o tratamento disso aí é cirúrgico, né? Então, a médica apresentou o nome de um médico de São Paulo que teria condições, que ela confiaria dentro do caso, né, do meu caso, em fazer essa cirurgia para colocar um dreno para resolver esse problema do pneumomediastino.
E veio esse médico, né, aqui para Brasília, fez a cirurgia, colocou o dreno e aproveitou, como eu já estava há 22 dias entubado, ele aproveitou e fez a tráqueo, né? Que aí pode-se dizer que muito bem feita, porque o meu sinal, a cicatriz da tráqueo, ela está muito discreta. Mas ele mesmo já fez a tráqueo, aí no dia seguinte já colocaram, né, o ar via traqueostomia. E aí o dreno deu certo, aí a gente já estava entrando na segunda quinzena de junho, eu ainda completamente sedado, e o meu aniversário é no dia 16 de junho. E no dia 16 de junho os médicos tentaram me acordar, até mesmo em função da data, né? Para poder, de alguma forma, celebrar o aniversário, considerando que após a cirurgia eu comecei a apresentar algumas melhoras. E quando começaram a tirar a sedação, identificaram um pneumotórax. Então, também uma lesão no pulmão, decorrente também de todo o processo que eu estava vivendo. E aí, em função do pneumotórax, eles resolveram me sedar novamente, né? Continuaram com a tráqueo, e foi a primeira tentativa de acordar que não deu certo. Mas continuando o tratamento de infecção e tentando controlar todas as ações derivadas de um processo de uma infecção muito grave, né? Que ela acaba atingindo praticamente todos os órgãos do teu corpo. E aí você passa a ter aumento da pressão arterial, você passa a ter problemas de glicemia, de glicose, coisas que você não tinha antes, que você passa a desenvolver. Bom, enfim, uma semana depois, no dia 23, com o pneu mediastino já controlado, né, eles resolveram tentar me acordar novamente, né, tiraram a sedação e aí foram me trazendo de volta, né. E aí é onde eu começo a me lembrar novamente de tudo. Então, quando eu acordei, extremamente debilitado, né, eu tinha emagrecido 26 quilos, né, mas 26 quilos só de músculo, né, você perde toda a sua massa muscular, 100% dela, e bastante debilitado, ainda alimentado por sonda, mas acordei um pouco confuso, né. Minha família teve a preocupação, né, de explicar o que aconteceu, que eu tinha mudado de hospital, que já havia passado mais de um mês, para não ter muito choque, né, daquilo da realidade que eu tinha na minha cabeça com o que eu estava vivendo. E nestes momentos, que é uma coisa que muita gente me pergunta também, se enquanto eu estava sedado, enquanto eu estava dormindo, se eu sonhava. Mas sonhava demais. Aí eu não sei. E muita coisa, hoje eu tenho essa convicção. Muitos sonhos eram associados à realidade. Então, eu de alguma forma, eu tinha contato com o mundo exterior, mas isso vinha na forma de sonho, na forma, às vezes, um pouco confusa, mas sonhava o tempo todo. E com as pessoas que estavam dentro da minha convivência, do meu dia a dia. Talvez em outro momento eu relate esses sonhos, que tem algumas coisas bastante interessantes. Não vi aquela coisa, né? Não vi entes queridos já falecidos, não tive nada disso. Mas eu tenho certeza que eu cheguei muito próximo de Deus. E eu acho que esse é o recado importante, né? Até que ponto a força de Deus pode estar fazendo com que determinados rumos vão se modificando. Então, no dia 23 de junho, eu acordei sem mexer um dedo, eu não conseguia fazer isso, eu não tinha força muscular para fazer isso, e passei a viver
um novo momento. Eu só mexia os olhos, e não tinha condição de mexer a cabeça e não mexia mais nada. Então, e aquela coisa, né? Tudo foi aí, foram ganhos que foram tendo diários, né? Então, 3, 4, 5 dias depois tiraram a sonda, eu passei a me alimentar com comida pastosa, depois comida pastosa para comida sólida também, mais uns 10, 15 dias. Nesse momento que eu estava com a sonda acordado, eu não podia beber água, e eu sonhava com água, qualquer tipo de água que não podia beber, e era uma coisa que doía muito. Então, assim, eu tinha dores no corpo, dores no coração, né? No sentimento, e ainda sem entender muito o que estava acontecendo. Mas o dia a dia de uma UTI, ele é muito dinâmico. Eu, por exemplo, tinha uma visão assim, não, o cara tá lá na UTI, ele tá descansando, ele tá sendo monitorado, mas tá lá. Por incrível que pareça, eu não parava. Desde 7 horas da manhã, chegavam as pessoas para fazer os primeiros exames, era a radiografia dos pulmões, exame de sangue, gasometria, que é um exame doloridíssimo para ver a troca de oxigênio e CO2 do pulmão, e você fura a artéria, vai procurando a artéria. Então, assim, um negócio extremamente dolorido, mais as sessões de fisioterapia, mais as tentativas de te levantar. Então, era um processo muito dolorido. Mas, assim, eu tinha muita esperança, tinha muita fé de que eu fosse sair do outro lado. E aí eu acho acho que a síntese do meu recado, eu vou fazer esse relato a partir de agora. Bom, começando as fisioterapias a dar efeito, eu já começava a ter algum movimento nas mãos, começava a ter alguns movimentos no corpo, e aí começava a ter acesso às informações, que as informações, pela própria confusão mental que eu estava, eu não tinha noção da gravidade de como eu tinha ficado, né? Eu estava dormindo, acordei cheio de tubo, mas eu não tinha noção de qual era o processo. Mas uma coisa que certeza absoluta, que fez a diferença para mim, e eu respeito muito a ciência e respeito os meus médicos, eu digo que eles salvaram a minha vida, porque após a minha mudança de hospital, o meu tratamento foi totalmente modificado, e a atenção, o carinho, a forma como me trataram, ela ajudou muito a salvar minha vida. Mas os próprios médicos, que em tese são aqueles que são mais voltados pelo espírito da ciência, falaram para mim, olha, quem te salvou foi Deus. E isso veio para mim de uma forma muito profunda. E meus amigos, minha família, criaram grupos de oração no WhatsApp, que aliás o grupo ele existe até hoje, um grupo muito bacana de pessoas que já passaram na minha vida, que já fizeram parte ou de outra cidade, que quando eu morava em outro estado, ou da minha vida profissional, em empresas anteriores que eu já trabalhei, mas uma força e uma fé muito forte. E essa energia chegava a mim de que forma? Na forma de sonho. Eu sonhava com pessoas que eu não tinha contato há muito tempo, sonhava com pessoas que eram próximas de mim, mas essas orações, elas me salvaram. Então, eu acho que esse é a grande diferença que eu acho de tudo que aconteceu comigo, e que eu gostaria de
passar essa experiência para vocês. É o poder da oração. E aqui eu não estou falando de nenhum tipo de religião, é uma coisa só. Todas as crenças que eu sempre respeitei e hoje eu respeito mais ainda, tudo aquilo em função de um único Deus. E esse poder das orações, do estado crítico que eu estava, aonde eu estou aqui agora, conseguindo falar com vocês, faz exatamente 4 meses que eu saí do hospital. Então, esse poder da oração foi muito forte, ele é muito forte, acreditem nisso. Então, quando você consegue juntar uma ciência competente com o poder da oração, o resultado é uma vida. É essa vida que está aqui hoje falando com vocês e dando esse depoimento que eu espero que possa ser útil de alguma forma. Então, sempre estar do lado de pessoas competentes. Eu dei exemplo aqui de que um direcionamento errado, ou um remédio errado, um tratamento errado, ele pode te matar. Em compensação, um procedimento certo, um tratamento certo, o remédio certo na hora certa, ele pode te salvar. Então, a ciência aliado ao poder da oração e a vontade de Deus me deixaram vivo. Então acreditem nisso, acreditem na força da oração, acreditem na competência da ciência, mas Deus sempre em primeiro lugar. Então não é um depoimento religioso, mas é um depoimento de quem viveu e está tendo a oportunidade de desfrutar de um milagre que eu não vivi, eu não presenciei, mas todos que presenciaram me relataram isso. A sua vida hoje é baseada num milagre, e o milagre em função principalmente da força de Deus, né? E de como essas orações chegaram até Ele, e obviamente também a competência da ciência. Então eu queria passar esse depoimento, acreditem, a palavra tem muita força, tragam sempre energias positivas para o seu dia a dia, se cuidem, começa agora a falar de Réveillon, de Carnaval, eu sei que todos estão ansiosos para voltar, existem ainda muitas pessoas que dependem desses movimentos, né? São pessoas que trabalham com isso, a gente entende a necessidade, mas continuem se cuidando, usem máscara, álcool em gel, procurem se afastar de aglomerações na medida do possível, continue se cuidando. E se por acaso e tomem a vacina, isso aqui é o mais importante. Eu tomei a 2ª dose e já estou aqui ansioso para tomar a 3ª dose, porque o fato de ter diminuído bastante o número de casos aqui no Brasil, eu acho que a gente deve principalmente ao poder da vacina. Então eu queria agradecer a paciência, me colocar à disposição de quem quiser conversar, e eu vou retornar depois falando de algumas experiências que eu tive, principalmente na questão de sonho e da questão da presença de Deus na minha vida. Muito obrigado aí pela atenção, e eu fico à disposição a todos.